Obrigada, Paula. Bom dia para você. Bom dia, família Canção Nova. A gente fala ao vivo aqui de São Paulo, mas começa essa edição te mostrando como está o tempo lá em Salvador. Por lá o dia vai ser de sol entre nuvens e pode chover a qualquer hora. A mínima fica em 24 e a máxima 27 graus. Começou o inverno, mas aqui em São Paulo o frio chegou bem suave, com um clima agradável agora de manhã. Nossa equipe mostra como deve ser esse inverno e ainda um trabalho que leva oração e café da manhã logo cedo para as pessoas que mais precisam. Tem ainda as notícias internacionais dessa manhã. Vamos para um breve intervalo, não saia daí, nós voltamos em 2 minutos. Antes, vemos como fica o tempo em Campo Grande. Na capital de Mato Grosso do Sul tem sol com algumas nuvens, mas não chove. A máxima pode chegar aos 30 graus. O Encontro Mundial das Famílias começa amanhã com cobertura do Sistema Canção Nova de Comunicação. Quem traz os detalhes é a Júlia Beck. Bom dia, Júlia! Bom dia, Adelita. Bom dia a todos. O Encontro Mundial das Famílias começa amanhã e a Canção Nova será o canal oficial em português para a transmissão do evento. A cobertura completa do encontro acontecerá por meio da rádio, da TV e da internet. A TV e a rádio vão transmitir parte da programação, enquanto o Canção Nova Play no YouTube vai transmitir ao vivo todas as atividades do evento. Lembrando que neste ano o Encontro Mundial das Famílias tem como tema Amor em Família, Vocação e Caminho de Santidade. Para conferir mais detalhes sobre a programação do evento e a transmissão do Sistema Canção Nova de Comunicação, acesse o nosso site e nos acompanhe pelas redes sociais. E acontece hoje em Viena a primeira reunião dos Estados partes do Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares. Uma mensagem do Papa Francisco foi lida no evento. O Santo Padre destaca que a Santa Sé não tem dúvidas de que um mundo livre de armas nucleares é necessário e possível. Francisco enfatiza que em um sistema de segurança coletiva não há lugar para armas nucleares e outras armas de destruição em massa. O Papa encoraja o trabalho em prol da cultura de vida e de paz, baseada na dignidade da pessoa humana e na consciência de que somos todos irmãos. Mais detalhes no nosso site noticias.cançãonova.com. Obrigada, Júlia. Com a chegada do inverno, cresce também a preocupação com as pessoas que vivem nas ruas dos grandes centros urbanos. Nesse tempo, os gestos de solidariedade também aumentam. Logo cedo, nossa equipe acompanhou a distribuição de café a moradores de rua. E quem tem os detalhes é o Sidney Fernandes. Bom dia, Sidney. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Mais de 30 mil pessoas vivem em situação de rua na cidade de São Paulo, mas a própria prefeitura estima que esse número seja ainda maior, podendo chegar a 42 mil pessoas nessa situação. A gente já passou por dias muito frios aqui na cidade de São Paulo e agora, com a chegada do inverno, essa preocupação aumenta e as ações de solidariedade também se intensificam. Por isso, nós viemos até a Basílica de Santana, zona norte de São Paulo, onde a distribuição de café da manhã aqui começa bem cedo. Eu estou aqui com o Padre Beto, que é o pároco aqui da Basílica de Santana. Padre, bom dia. Bom dia. Como que nasceu essa ideia de distribuir café, pãozinho quentinho aí para as pessoas em situação de rua? Essa ação acontece na Basílica de Santana há mais de 25 anos. Começou lá atrás com um padre chamado Tommaso Leporelli e os outros sucessores foram atendendo o pedido do povo e também as necessidades dos moradores de rua. E aí, todos os dias, às 7 horas da manhã, aliás, 6 horas da manhã, os voluntários chegam, preparam o cafezinho, esquentam leite, são os pães untados com a manteiga. Em média, todos os dias são 400, 500 moradores de ruas e entre eles também pessoas que passam, que estão indo para o trabalho e não têm o que comer e acabam comendo aqui conosco.
Às vezes é a única refeição do dia. Exatamente, para muitos a única refeição do dia. Tanto é que eles pegam 2 pãezinhos e às vezes pedem mais um, porque é o que eles vão ter de sustento durante toda a jornada. E a gente chegou um pouquinho mais cedo aqui e viu a distribuição também de cobertores. Exatamente, no inverno intensificamos a questão de agasalhos e de cobertores. Quanto à questão do café da manhã, são todos os dias. Nós estamos no inverno, mas também no verão, todos os dias, de segunda a segundas-feiras, nós estamos aqui na distribuição dos pães, dos alimentos e acolhendo aqueles que mais precisam. E a gente sabe que essa realidade que está exposta aqui nas ruas de São Paulo é uma realidade que também se apresenta nas grandes cidades Brasil afora. Como cristãos, o que podemos fazer? Precisamos olhar mais para essas pessoas e ajudá-las? Precisamos e devemos. Nós não podemos nos dizer cristãos se não fazemos nada pelo próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, é o mandamento, né, que nos é instituído. Então, olhar pelo outro, ter a sensibilidade em relação ao outro, é um convite que o próprio Cristo Jesus nos faz. Ok, obrigado pelas informações, bom trabalho. Adelita, eu volto com você. Tá certo, obrigada, Sidney. E começa hoje, como já dissemos, o inverno no hemisfério sul. Vamos saber como fica o clima nos próximos meses aqui no Brasil. O inverno começa nesta terça-feira, 21 de junho, às 6 horas e 14 minutos. E a estação será marcada pela presença do fenômeno Laninha, que já dura cerca de 3 anos. O fenômeno Laninha tem como característica deixar o tempo mais seco nas áreas do sul do país e aumentar a chuva nas áreas do norte e nordeste. Inclusive, esta é a previsão para o nosso inverno. De pouca chuva, de redução da precipitação nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, um tempo muito seco e com grandes amplitudes térmicas, tardes bem ensolaradas, com baixos índices de umidade do ar no Brasil Central, e chuva bastante volumosa, mas persistente na faixa leste e norte do Nordeste, ou seja, desde a costa da Bahia até o Rio Grande do Norte e também em partes entre o Rio Grande do Norte e o Ceará, a chuva pode ficar um pouco acima da média, mas entre os estados de Pernambuco até a Bahia, onde a chuva deve ser mais frequente e mais volumosa durante este período. Além disso, a chuva também deve ser persistente e intensa sobre as áreas mais ao norte da região norte, como o estado de Roraima e o norte do Amazonas. De maneira geral, o inverno deve ser marcado pela passagem de frentes frias entre a região sul e o sudeste, mas que caminham de forma muito costeira e, por isso, não consegue levar chuva de maneira mais volumosa para as áreas do interior e do continente. Já em relação às ondas de frio, devemos ter uma onda de frio entre a virada de junho para julho, mais 2 ondas de frio durante o mês de julho, uma na primeira quinzena e outra na segunda quinzena, e mais uma onda de frio ainda é aguardada durante o mês de agosto. Já durante o mês de setembro, é pouco provável a presença de uma onda de frio. Pelo contrário, a atmosfera já estará um pouco mais aquecida e aí as temperaturas sobem e disparam no centro-oeste, em partes do interior e do sudeste brasileiro e até mesmo interior do Paraná. É durante o final da estação, durante o mês de setembro, que devemos ter até mesmo uma onda de calor, onde as temperaturas devem ficar acima da média. E vamos conferir como fica o tempo, então, nesse primeiro dia do inverno. A primeira novidade desse inverno é que o fenômeno Laninha, o resfriamento das águas do Pacífico Equatorial, continua atuando durante todo o período com fraca a moderada intensidade. Frentes frias vão avançar pelo sul e sudeste do Brasil e caminham de forma costeira. Não devem levar chuva para áreas do interior do continente. Nesta terça-feira, o tempo firme predomina em São Paulo, Minas Gerais e no Rio de Janeiro. O mesmo acontece no centro-oeste, com exceção de uma pequena área de instabilidade no sul do Mato Grosso do Sul. A chuva aparece em alguns locais específicos, nos 3 estados do sul, em áreas do norte e em grande parte do nordeste. Mínima de 11 graus em Porto Alegre e máxima de 35 em Cuiabá. A seguir, o encontro do Papa com os bispos brasileiros e as principais notícias pelo mundo hoje. Saímos agora com imagens do Distrito Federal, que tem céu claro, com nuvens e termômetros entre 12 e 27 graus. Voltamos em 2 minutos.
Olá, estamos de volta. O presidente da Câmara dos Deputados cobra maior participação do governo na busca por soluções para a alta dos combustíveis. A cobrança foi feita logo após a reunião dos líderes na noite de ontem. Agora nós vamos ao vivo lá para Brasília para saber mais informações do Francisco Coelho. Bom dia, Francisco. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham Canção Nova Notícias, edição da manhã. Lira disse que o governo federal, através do Ministério da Economia, pode tomar ações mais diretas para combater o aumento nos preços dos combustíveis. O presidente da Câmara disse que a adoção de medidas provisórias seria a forma mais prática para combater esses aumentos ao invés do envio de projetos de lei. As medidas provisórias, elas passam a vigorar imediatamente após a publicação. Já os projetos de lei precisam de votação e aval do Congresso Nacional. O pronunciamento de Lira foi após uma reunião de 4 horas com líderes partidários que ocorreu ontem na Câmara dos Deputados para debater ações para evitar o aumento nos preços dos combustíveis. E a Comissão de Valores Mobiliários vai investigar o vazamento da informação da renúncia do presidente da Petrobras. Antes mesmo do anúncio oficial de José Mauro Coelho, os jornais já publicavam a renúncia dele do cargo na estatal. A informação divulgada de forma antecipada e por meios não oficiais pode provocar ações de investidores e aí provocar prejuízos a empresas com ações nas bolsas de valores. Por isso, essas informações precisam ser divulgadas de forma oficial. E uma última notícia, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, deve se reunir daqui a pouco com o presidente do Senado do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, para discutir a relação do Judiciário com o Legislativo. Na pauta, a proposta de emenda à Constituição que permite a reavaliação de julgamentos judiciais feitos pelo Supremo Tribunal Federal por parte do Congresso Nacional. Essa PEC, ela foi rejeitada por juízes e também entidades ligadas ao Judiciário. Eu volto com você nos estúdios em São Paulo. Obrigada, Francisco. Um bom dia de trabalho para você aí. E o encontro do Papa com os bispos brasileiros está entre os destaques dos sites estrangeiros. O Vatican News destaca o encontro dos bispos do Regional Noroeste Norte 1 da CNBB. Vocês estão na fronteira com os mais pobres, onde eu gostaria de estar. O Papa pediu que os bispos escutem os povos indígenas, escutem as comunidades de base. O Espírito Santo age através dessas pessoas. A visita teve como um dos momentos principais a celebração da Eucaristia junto ao túmulo do apóstolo Pedro. Depois da missa, os 17 bispos presentes e o administrador da Diocese de Roraima se encontraram com o Papa Francisco. De acordo com o arcebispo de Manaus e recém-nomeado cardeal, Dom Leonardo Steiner, o encontro com o sucessor de Pedro é um momento de alegria, oportunidade para viver a catolicidade. Já o jornal britânico The Guardian, o destaque é a guerra. Moscou alerta para o grave impacto negativo para a Lituânia, devido ao bloqueio de mercadoria que devia passar pelo país báltico até o enclave russo de Kaliningrado. A agência de notícias russa RIA Nostov disse que o bloqueio pela Lituânia, por sugestão de países ocidentais, viola normas e princípios do direito internacional e mostra que não se pode confiar nem nas declarações orais do Ocidente, nem nas escritas. Em relação à América Latina, o jornal norte-americano Washington Post afirma que, à medida que a América Latina abraça uma nova esquerda, os Estados Unidos podem ficar em segundo plano. A eleição de Gustavo Petro, senador e ex-guerrilheiro, como presidente da Colômbia, é o exemplo mais impressionante de como a pandemia pode ter impactado a política da América Latina. A França concluiu a primeira etapa do Sínodo. As informações de Toulon com o padre Éder Pires. A fase nacional do Sínodo sobre a sinodalidade chega ao fim na França. Reunidos de forma extraordinária em assembleia na cidade de Lyon na última semana, os bispos franceses concluíram a fase nacional do Sínodo. O episcopado francês votou o documento final, que contém a contribuição dos fiéis de todas as paróquias francesas. O documento será agora enviado a Roma.
A síntese, contendo a contribuição de aproximadamente 150 mil pessoas, foi aprovada na presença de uma centena de convidados, entre leigos e religiosos, que também puderam expressar, em uma carta que será enviada juntamente com o documento do episcopado, o desejo de uma igreja que possa propor sinais claros e que falem à sociedade atual num contínuo diálogo aberto e fraterno. Dom Alexandre Joly, bispo de Troyes e coordenador da etapa nacional do Sínodo, resumiu o sentimento do episcopado francês com a conclusão do trabalho. Nós, bispos da França, agradecemos a Deus pela alegria e amizade fruto da fase diocesana deste itinerário sinodal que o Papa Francisco nos pediu. O desejo, os sonhos, os arrependimentos e as críticas que nós escutamos são fruto de um diálogo na busca em ser uma igreja mais fiel a nosso Senhor e que sirva melhor aos homens e mulheres aos quais ela foi enviada. Nós desejamos continuar a percorrer este caminho de conversão comunitária e pessoal. Os dois textos seguem para a etapa continental do Sínodo, que terminará com a grande reunião dos bispos em Roma em outubro de 2023. Padre Éder Piri de Toulon, na França, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E a seguir, cresce o número de peregrinos brasileiros na Terra Santa. Nós voltamos em 2 minutos, mas antes veja como está o tempo em Curitiba. Por lá, o dia vai ser de sol com poucas nuvens. Os termômetros registram temperaturas entre 12 e 23 graus. Canção Nova Notícias, edição da manhã, está de volta. E você sabia que os jovens têm um padroeiro para chamar de seu? Um jovem que morreu aos 23 anos. Quem nos apresenta essa história é o padre Bruno Franghelli, direto da Itália. E hoje, 21 de junho, nós celebramos a memória de São Luís Gonzaga, o padroeiro de toda a juventude. Luís nasceu no ano de 1568 em Castiglione, aqui na Itália. Já no início da sua adolescência, percebeu toda a problemática familiar, porque estes então faziam guerras para obter títulos de honra e nobreza. Contra a vontade deles e as expectativas deles, Luís então abandona tudo isso para entrar na vida religiosa já aos 17 anos na companhia de Jesus. Então, como jesuíta. Mas, já no início da sua formação, ele sentiu a sua saúde muito frágil. E mesmo diante de uma peste que assombrou a cidade de Roma, Luís se coloca para servir estes irmãos que eram lançados e abandonados nas estradas. Luís, mesmo com a sua saúde frágil, percebeu que o mais importante era viver aquelas palavras que já dizia Santo Inácio de Loyola: o amor se mostra mais em obras do que em palavras. E esta é a obra de São Luís Gonzaga. Esta é a sua pureza. Não uma pureza angelical, distante da humanidade, mas uma pureza que se suja para servir o outro, para servir o irmão até as últimas consequências. São Luís Gonzaga, rogai por nós. E na Terra Santa cresce a cada dia o número de pessoas que visitam os lugares santos. Nossa equipe acompanhou um grupo de peregrinos brasileiros, organizados pela Obra de Maria, em colaboração com a comunidade Canção Nova. O número de peregrinos brasileiros tem crescido. Este grupo da Obra de Maria é composto por 180 pessoas que visitaram os lugares santos nos últimos dias. Muitos vieram à Terra Santa pela primeira vez. Momentos estes registrados, sejam pelas lentes dos celulares ou por preces escritas e deixadas nos lugares santos. A gente consegue ouvir o Evangelho e na mente vir toda a história, tudo que aconteceu, como aconteceu, né? A peregrinação, a descida para Jericó, até chegar aqui em Jerusalém, é muito, muito emocionante. Um dos momentos mais esperados pelos peregrinos que vêm até a Terra Santa é o momento da Via Sacra.
Estou aqui com o Padre Carlos. Ele é membro da comunidade Obra de Maria e está aqui conduzindo o povo de Deus nessas vielas, nas vielas antigas da cidade santa de Jerusalém. Padre, por que esse momento é tão esperado pelos peregrinos? Qual a experiência que o senhor costumamente faz aqui? Então, o povo que vem peregrinar conosco, a gente já instrui o povo antes que o grupo chegue, durante, não é? Que se faz peregrinação. Viver os momentos espirituais aqui que são, não é, especiais, os santuários são instrumentos poderosos de evangelização, eles vêm sedentos de espiritualidade. E o caminho da Via Dolorosa, a Via Sacra, é tão precioso para o nosso povo cristão, né, percorrer as vias que Jesus percorreu aproximadamente, um metro aqui, um metro ali, mas ele percorreu esse caminho, não é? Então é importante por isso. Querem crescer nesse amor por Jesus e é isso que a gente propõe desde o início da peregrinação. Canção Nova Notícias, edição da manhã, fica por aqui. A gente encerra hoje te mostrando o céu aqui da capital paulista, que vai ter um dia super agradável. Fique com Deus, até amanhã.